roda de conversa do IDS sobre reforma urbana teve como objetivo buscar subsídios que contribuam para a construção de diretrizes e propostas para o tema no contexto do eixo Qualidade de Vida e Segurança para Todos os Brasileiros, que faz parte da plataforma Brasil Democrático e Sustentável. Nós tivemos um modelo de urbanização absolutamente excludente, que organizou, quando todo mundo fala, não tem planejamento, não tem organização. Não, tem uma política urbana e um modelo de planejamento que organizou as nossas cidades de forma excludente. Organizou nossas cidades de forma excludente no sentido de bloquear o acesso às áreas melhor servidas e com mais qualidade urbanística para a enorme massa de trabalhadores que se deslocaram, de pobres, que se deslocaram em direção às cidades, buscando as oportunidades econômicas, sobretudo, mas também de desenvolvimento humano, que as cidades ofereciam muito mais do que as situações das pequenas cidades e do mundo rural, sobretudo intensificada a partir dos anos 50, 60, 70. Um dos elementos importantes que a ditadura fez para constituir um grande apoio nas classes médias foi propiciar para essas classes médias uma possibilidade de qualidade de vida urbana. Então, a circulação pelo automóvel ampliou as possibilidades de consumo da classe média, os financiamentos do BNH possibilitaram a produção de apartamentos e verticalização e o acesso a isso às classes médias. Então, tinha uma ressonância política dessas classes médias, naquele momento muito pequenas, numericamente, mas muito potentes politicamente, no modelo da ditadura, garantindo a elas uma cidade razoavelmente, que funcionava razoavelmente para elas. O resto, totalmente irrelevante. Até que o resto irrelevante, no final dos anos 70, começo dos anos 80, começa a se levantar. Se levantar no sentido de exigir direitos urbanos. O direito à cidade foi um dos elementos fundamentais na luta contra a ditadura. Tem enormes avanços que nós conquistamos durante a democracia. Entretanto, esse processo de transição não rompe com o modelo de cidade, com a estrutura do Estado para lidar com a cidade, não rompe, basicamente, com o processo decisório do modelo de desenvolvimento urbano. Apesar de que nós ensaiamos, isso é real, não é fictício, nos anos 80, enquanto os partidos chamados democrático-populares, e aí a gente inclui o PT, o PCdoB, os partidos comunistas, o PSB, vários partidos que, nesse momento, tinham uma base democrática popular, ensaiaram processos de ampliação democrática dos processos decisórios, como os orçamentos participativos, os planos participativos, os conselhos populares, e fizeram isso no momento de acumulação de forças, principalmente acumulação de forças urbanas, ampliando a sua base social. No momento em que esses partidos chegam ao poder, a pauta e a agenda, pelo menos no que se refere especificamente à política urbana, da participação popular, etc., começa a ser paulatinamente esvaziada, abandonada enquanto processo real de incidência na política, mas ela continua como uma espécie de performance teatral, né, ligada à ideologia e à simbologia desses partidos. Aqueles como nós, que tínhamos alguma expectativa que um governo de origem operária, um governo que tem a sua origem nos movimentos sociais, pudesse ter um olhar diferenciado para a questão urbana e para os direitos sociais nas cidades, nos frustramos com isso. O que se deu de dinheiro para as grandes construtoras, grandes incorporadoras, para a construção pesada e para a construção civil no país, de dinheiro público, seja via BNDES, principalmente, seja via o orçamento da União com o PAC, com Minha Casa Minha Vida, é uma coisa enfim, absurda, né? É muito dinheiro
que foi repassado para esse setor. Tanto é que se tornaram as campeãs nacionais, a política das campeãs nacionais, né? De grandes trustes que foram formados. Hoje, a petroquímica brasileira está controlada pela Odebrecht, né? No setor de energia elétrica, a Camargo Correia tem lá as suas ramificações, né? A OAS está envolvida na siderurgia. Quer dizer, as grandes construtoras se internacionalizaram com apoio decisivo do dinheiro público e ainda ampliaram o seu campo de atuação. Mas, e daí? O que isso tem a ver com a cidade? Né? Na nossa opinião, tem muito a ver na medida em que, como esses setores ganharam um poder maior e ficaram com mais bala na agulha, eles passaram a dominar a política pública urbana de uma forma quase que completa. A estrutura do Estado na área de desenvolvimento urbano é igual à estrutura do Estado na área de desenvolvimento urbano da ditadura. Em vez do BNH, a gente tem a Caixa. Em vez, você pode nomear um por um, vocês vão ver que não tem política urbana, o que tem é financiamento para a construção de casa, financiamento para a construção de transporte, financiamento para a obra de saneamento. Isso aí não é política urbana? As grandes construtoras brasileiras, ao abrirem o seu capital na Bolsa de Valores na década de 2000, investiram isso em terras. E elas controlam as terras, né? E quando você controla a terra, você controla a política, porque você vai decidir, se você tem a terra, você vai decidir o que você vai fazer em cada uma das regiões na qual você tem terra, né? E isso cria uma lógica muito perversa de privatização da política pública, de privatização do planejamento urbano. O Estado abriu mão dos instrumentos que tinha para planejar a política urbana, né? Quem faz política urbana e planeja política urbana no país hoje é o setor imobiliário. E o faz a partir de uma lógica da segregação, de uma lógica de jogar pobre em bolsão na periferia, sem infraestrutura, sem serviço, com condições precárias de transporte para ir e voltar do serviço, e criar regiões especiais, supervalorizadas, de preferência muradas, bem protegidas, e junto com isso vem também uma política de limpeza, né? A quantidade de despejos que tem ocorrido nas regiões mais valorizadas das cidades brasileiras é uma coisa incrível, né? E muitas vezes esses despejos ocorrem sequer respeitando as garantias legais, né? As garantias constitucionais dos moradores. E, por vezes, quando não dá para despejar do jeito tradicional, eles inventaram, aqui em São Paulo foi projeto piloto, despejar através de incêndio, né? Quando começaram a botar fogo nas favelas. A Raquel, na época, escreveu um artigo muito interessante quando dizia que... Porque falava, não, mas acontece, o tempo está seco, né? Tal. E dizia, olha, mas então tem alguns lugares da cidade que são mais inflamáveis do que outros, disse a Raquel na época. Porque é verdade. Porque você olhava o mapa de incêndio em favela e, curiosamente, a maioria dos incêndios ocorria nos lugares de maior valorização imobiliária. Nós, do MTST, temos tido muito trabalho ultimamente, né? Porque cada vez mais aparecem centenas, milhares de famílias procurando o movimento para fazer ocupação de terra. E nós fomos nos perguntar por que, de repente, o pessoal resolveu procurar o movimento para fazer ocupação de terra. E fomos ver as regiões onde tinha maior procura ao movimento. E nos demos conta que, nessas regiões, o valor do aluguel havia subido de uma forma, enfim, incontrolada nos últimos anos. Nós vamos ver no Campo Limpo, por exemplo, que é uma região aqui da Zona Sul de São Paulo. O Campo Limpo sempre foi uma zona periférica, o distrito com maior concentração de favelas da cidade de São Paulo, mas o Campo Limpo foi descoberto pelo mercado imobiliário nesse período, né? Tem crédito, tá? O pessoal que da chamada classe C não vai morar na Faria Lima, mas no Campo Limpo dá. Então vamos começar a erguer prédios no Campo Limpo. E você criou uma valorização imobiliária no Campo Limpo que o trabalhador de um salário mínimo
que pagava em 2005, 2006, 2007, R$300 por um cômodo no Campo Limpo, hoje não consegue um cômodo com 700. E aí, o que esse trabalhador vai fazer? Ele tem duas opções. Ou ele aceita a lei do mercado e vai morar em Itapecerica da Serra, que é 1h30 do Campo Limpo, e ele tem que pegar 2 ônibus a mais, e que o posto de saúde é ainda pior, e a escola é mais superlotada, ou ele vai ocupar um terreno usado pela especulação na região do Campo Limpo, onde ele sempre morou. Ah, poxa, o metrô está chegando na periferia. O metrô está chegando na periferia, a periferia está fugindo do metrô. Porque o trabalhador que morava no lugar onde chega a estação do metrô, quando chega a estação, ele não consegue mais morar lá. Né? E a região onde chega o metrô deixa de ser periférica. O Minha Casa Minha Vida, como a Raquel bem mencionou aqui, longe de ser uma contratendência a esse processo, é um elemento de fortalecimento desse processo. Minha Casa Minha Vida é uma política que foi feita, a Raquel tem muito mais propriedade para falar sobre isso, para as empreiteiras, para o capital imobiliário, numa suposta política anticíclica para que essas empreiteiras não quebrassem depois da crise de 2008. Né? Não à toa que o Lula estava no governo desde 2003 e o programa foi lançado menos de 6 meses depois da crise imobiliária de 2008. Né? E a lógica do programa é de um aspecto privatista e segregador inominável. Como funciona o Minha Casa Minha Vida hoje? A Caixa dá um valor fixo por unidade habitacional. Aqui em São Paulo, hoje, esse valor é de R$76 mil. Então, eu sou um empreiteiro, tenho um terreno, a Caixa me dá R$76 mil por unidade habitacional de um projeto que eu fizer. Eu vou fazer 1.000 unidades habitacionais. Eu vou ter 76 milhões para isso. Bom, eu tenho alguns terrenos. Um é aqui, próximo, aqui no Butantã. Um outro é lá em Caieiras. Se eu construir no Butantã, a Caixa vai me dar 76 mil por unidade. Se eu construir em Caieiras, a Caixa também vai me dar 76 mil por unidade. Onde é que eu vou construir? É óbvio que os empreiteiros vão usar os seus piores terrenos, mais distantes, com menor infraestrutura, para jogar o condomínio do Minha Casa Minha Vida. E é o que tem ocorrido. A Caixa estabelece um padrão mínimo, é 39? Aumenta, 39 no 2, né? 39 metros quadrados é o mínimo do apartamento. Eles vão me dar 76 mil se eu fizer 39. Se eu resolver fazer 65, eles vão me dar 76 mil também. Então a empreiteira vai fazer com a pior qualidade, né? De preferência, se não tiver como pôr pisos, puder usar material de quinta e isso passar na vistoria da Caixa, vai também. Porque a lógica dela é a lógica do lucro, da rentabilidade. Para ela não é uma moradia que está sendo construída ali, é uma mercadoria pela qual ela está recebendo 76 mil de subsídio público. Na verdade, o programa Minha Casa Minha Vida é um modelo único. Né? Ele é construção de casa própria, num modelinho pré-definido, com um valor máximo e que é repassado sob a forma de subsídios para as pessoas. Esse modelo ele pode atender a, por exemplo, jovens casais assalariados que estão procurando um apartamento numa determinada condição, determinado local. Entretanto, ele não dá conta da diversidade das necessidades habitacionais do nosso país. E se a gente for olhar as necessidades habitacionais, aluguel é uma das questões. Porque por que tem que ser casa própria? Por quê? Casa própria pode ser legal para um determinado grupo, numa determinada circunstância, beleza, mas uma política de aluguel equilibrada resolve muito o problema de vários grupos sociais. Outra, emergência habitacional, serviço habitacional. Quem está no fim da linha, no meio da rua, tipo sem teto, ou acabou de ser despejado, não pode ficar esperando 15 anos no cadastro para receber um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Tem que ter um serviço habitacional emergencial, que é um serviço que coloca a pessoa numa rede, num parque de habitações, eventualmente alugada, do setor privado, subsidiada, que resolve e que está articulada a uma rede de serviços sociais. Então, é de uma diversidade de atuações que a gente precisa.
e não de um modelo único que foi voltado realmente para evitar que o país caísse num buraco e também foi voltado para salvar as grandes incorporadoras que tinham aberto capital na Bolsa, que compraram muitos terrenos e se prepararam para lançar. Quando chegou a crise, elas iam quebrar. Então, o governo entra e paga para a gente comprar o produto delas. O modelo de atuação das cidades para a Copa do Mundo, para mim, é uma espécie de expressão máxima de aonde pode chegar um processo decisório absolutamente paralelo a qualquer formato de discussão pública sobre a cidade e seu destino, que foi assim que os projetos das cidades em relação à Copa foram estabelecidos e montados, em diálogo apenas com os negócios que se estruturam em torno da Copa, passando por cima não apenas de toda a legislação urbanística, ambiental, da lei de licitações, dos planos diretores, de tudo que você quiser colocar aí, né, you name it, e ainda por cima desconstituindo direitos, por exemplo, das pessoas que foram removidas para dar lugar a obras de infraestrutura, pessoas, inclusive, como que está acontecendo na Vila do Autódromo hoje, pessoas que têm o título da concessão de direito de uso na mão, já está regularizada, estão sendo removidas sem que as compensações e os respeitos ao direito à moradia delas tenham sido respeitados. E um grau avançadíssimo, né, eu termino falando disso, desse modelo é, por exemplo, um modelo do Cidade da Copa, na cidade do Recife, conduzido pelo governo do estado do Recife, do estado de Pernambuco, que é simplesmente pegar uma grande área pública de propriedade do Estado, entregar para um consórcio de empreiteiras, para que elas façam um estádio e, em volta disso, construam uma cidade, incorporem essa cidade e vendam essa cidade. Isso, para mim, é uma espécie de grau máximo de privatização da ideia do público e da esfera pública que nós estamos experimentando no Brasil. Essa, Cidade da Copa e o Porto Maravilha, são, digamos, os modelos mais avançados e sofisticados das PPPs. É um pouco o que se quis fazer aqui na área da luz e em São Paulo se resistiu a esse ataque. Desse cenário tenebroso, junho apresentou uma luz, né? E foi muito interessante os impactos que as mobilizações de junho, com todos os limites que tiveram, trouxe sobre os movimentos populares urbanos. Em São Paulo, nós vivíamos já há muito tempo, e de algum modo o governo petista contribuiu para isso, por um processo de estagnação de lutas sociais. Não é? E o que nós vimos é que nos últimos 6 meses de 2013, depois de junho, ocorreram mais de 50 ocupações urbanas em São Paulo. A maioria delas espontâneas. Nós do MTST organizamos, a partir dessa demanda social, estamos organizando o que é hoje a maior ocupação urbana da cidade, que é a Vila Nova Palestina, com 8.000 famílias, né, na Zona Sul de São Paulo. E que é uma expressão desse processo. Nós temos, para nós, que as mudanças que nós precisamos não vão vir essencialmente pela via institucional. Infelizmente, os espaços, as brechas que poderiam produzir isso, que são os conselhos, funcionam como o que a Raquel disse. Não são deliberativos. A decisão é tomada na conversa das empreiteiras, dos financiadores de campanha, com os agentes públicos. Não é? Os conselhos, no máximo, disputam migalhas que ficam jogadas ali num fundo de habitação e que eles podem discutir destinação. Não é? O pão comem eles e deixam as migalhas para os movimentos decidirem o que fazer. Então, nós entendemos que é preciso uma mudança de arcabouço institucional e que se dá por meio de mobilizações. Né?
Nós precisamos acumular forças para avançar um processo de mobilização social urbana contra a especulação imobiliária, contra quem privatiza e detém o monopólio da política urbana hoje no país, que são os agentes privados. As manifestações de junho, para mim, significaram o alerta do esgotamento desse pacto e desse modelo. Ela é o alerta de que as pessoas estão muito felizes que elas podem comprar carro e moto, viajar de avião, comer melhor, comprar casa, mas que cidade não é isso? Que tem uma dimensão pública na cidade, que é a que não foi resolvida. E essa não é uma questão de desenho, a la Yangel, não. Não é um problema de desenho, não. É um problema de modelo. De romper o modelo privatista. Essa que é a nossa questão. Para permitir que a dimensão pública de produção da cidade, o espaço público, as escolas, os postos de saúde, as bibliotecas, os parques, sejam o melhor que tem na cidade, o mais lindo, o mais generoso, o mais cuidado, o mais de qualidade. E é o que não dá lucro para ninguém. Essas manifestações de junho, elas refletem várias questões de mobilidade urbana, da casa para dentro aumentamos nosso consumo, da casa para fora, é isso, toda essa desigualdade, essas questões. Mas ela traz também novas formas de participação, né? Então, quando vocês colocaram a questão do modelo, que é por aí mesmo, sem dúvida, mas dá uma certa imobilidade. Bom, se é a questão do modelo, então não temos nada a fazer, a não ser quando mudar completamente esse modelo. Então a minha questão, eu não acho disso, acho que a gente tem que estar pensando políticas e nessa direção da desigualdade. Mas então a minha questão é, como você está vendo toda essa movimentação com outras formas de participação, né? Quando vocês, talvez mais a Raquel, desqualificou um pouco a participação dos conselhos populares, você também, né? Mas quais são as novas formas que você pode estar participando? Nós temos os governos eletrônicos, várias experiências que eu sei que são pontuais, fragmentadas, mas de participação da sociedade em estar discutindo as questões, fotografando, pressionando, enfim, todas as possibilidades de participação que as novas formas tecnológicas estão trazendo. Obviamente que a tecnologia em si não vai mudar nada. Óbvio que estou partindo desse conceito, mas elas potencializam outros arranjos institucionais. O que nós estamos dizendo, da nossa opinião, quando faz essa crítica aos conselhos, não é dizer que esses espaços são desimportantes. Eu não tenho condição de fazer um julgamento sobre os espaços virtuais, os espaços da internet, porque não tenho, de fato, esse conhecimento. Mas a leitura que nós fazemos é que, para forçar esses espaços a terem uma importância e poderem disputar com a colonização do Estado pelo mercado, isso se dá com mobilização popular. Não é? Isso se dá com pressão popular. Isso se dá com gente na rua resistindo, se organizando e forçando o Estado a colocar isso em pauta. Não somos fatalistas a ponto de dizer, eu acho que a sua provocação tem muita razão de ser, não é? De dizer, olha, já que não é assim, então nada aqui presta, não vamos nem dialogar. Essa, para nós, seria uma política errada. Há pessoas que pensam assim, não é? Nós precisamos construir um outro modelo de sociedade, nesse modelo, então, é só combater, não é, de forma encarniçada. Não, nós achamos que é preciso galgar espaços nesse modelo até para construir um outro modelo. Um outro modelo não cai do céu como a chuva. Ele precisa ser produto de um acúmulo de força social, ocupando espaços públicos, ocupando espaço dentro do Estado, mas, para nós, a grande ferramenta para isso é a mobilização popular, a pressão popular. Como jovem se insere nesse processo, e aqui, quando falo jovem, eu estou falando de pessoas entre 15 e 29 anos de idade, que é o que a nossa Constituição chama de jovem. Então, como os desejos, vontades, necessidades dessa parcela da população é atendida, se ela é considerada, e quais são esses espaços de participação para que o jovem assuma um papel de ator nessa discussão e na proposição de políticas públicas. Foi absolutamente determinante, a meu ver, dos movimentos de junho, a mobilização dos jovens da periferia.
Em São Paulo, isso é absolutamente claro. E isso tem a ver com uma inserção, embora precária, no circuito educacional, no circuito do acesso à universidade também, paga, vira ProUni, universidade, mas tudo isso faz parte de uma geração que ampliou, de alguma maneira, seu acesso, né, à reflexão e assim, eu posso dar o exemplo dos grupos que eu conheço, que são círculos de estudo de leitura de Nietzsche, né, na extrema periferia da Zona Leste. Estou falando de um processo muito importante e de um processo que implicou também atravessar fronteiras e se apropriar da cidade central, da cidade, do espaço, etc. Isso, para mim, tem um paralelo também a um movimento que acontece no interior da própria classe média, que é um movimento, uma espécie de mudança de mentalidade também, dentro, no interior da classe média, aonde um grupo, a gente não sabe o quanto isso é minoritário ou não, mesmo no interior da classe média, questiona o modo de vida dominante. Então, aí você pode pegar entre cicloativistas e artistas e grupos que trabalham a questão do espaço público, etc., pessoas de classe média que estão repensando a cidade, repensando a dimensão pública, achando que, se for para poucos, não vale, retomando a participação no espaço público. Basta a gente ver na cidade de São Paulo a quantidade de gente que fica nas praças e nos parques hoje e usa isso e faz festa de criança no meio da praça. Quando é que a gente via isso? Ficar todo mundo naqueles buffet lá, fechado. Então, o modelo urbanístico, ele é fechado, ele é segregado, ele é intramuros, mas o desejo de romper os muros é um desejo que está atravessando a cidade. E isso é um movimento muito importante e eu acho que ele é um movimento que tem a ver com uma geração. Ele é generacional e, evidentemente, a grande quantidade de jovens na cidade e a sua disponibilidade e abertura física e corporal em relação à cidade, seu espaço, a sua vida, tem muito a ver com isso. A Raquel, logo que ela iniciou a fala dela, ela fez um comentário que eu gostaria de explorar um pouco, que é o seguinte: eu não vou falar sobre a questão de sustentabilidade, porque isso é uma casca de banana, né? É uma casca de banana tal. E, de fato, nenhum dos dois, na sua apresentação, abordou essa questão, né? Porque o que fica claro para todos nós que vivemos o dilema, né, e o impacto desse modelo absolutamente avassalador e descomprometido completamente com a qualidade de vida das pessoas, como foi bem dito aqui, de forma muito detalhada, e como é que se origina e como isso vem se agravando. Achei incrível essa análise feita sobre vários aspectos, inclusive sobre Minha Casa Minha Vida, que é algo que as pessoas se perguntam, afinal, né, qual é o alcance desse programa. Mas é incrível ouvir isso sobre numa visão sobre os impactos sociais, mas que, no fundo, é exatamente a mesma visão sobre os impactos ambientais. Porque, na realidade, a primeira vítima disso é a população de baixa renda, mas a vítima também disso é a qualidade ambiental, o que é necessária para a própria população, que vai, inclusive, viver o drama dessas construções de baixíssima qualidade em locais absolutamente inadequados. Um dos conflitos e embates mais difíceis que nós estamos enfrentando em relação à questão da moradia, não só no Brasil, mas eu, como relatora para o direito à moradia, observei isso em vários lugares, é a discussão de que por certo, evidentemente, as populações de menor renda estão justamente nas áreas mais frágeis, estão instaladas nas áreas mais frágeis. Por quê? Porque nunca foi permitido a elas, como diz o Guilherme, ficar no Butantã,
né? Porque se eu pudesse ter uma casa na Avenida Paulista, por que eu ia estar pendurada em cima do córrego? Óbvio que não, né? Eu estou pendurada em cima do córrego porque eu não tenho alternativa. Ou porque a alternativa que me propõe, que é a casa de 39 metros quadrados em Caieiras, é totalmente inadequada porque eu não consigo sobreviver na casa em Caieiras. Eu não consigo pagar o transporte para toda a minha família. Eu não consigo, se eu sou um catador de papel, viver de catar papel, porque em Caieiras nem tem suficiente, e eu nem consigo andar com o meu carrinho. Então, é absolutamente insustentável em se tratando de uma população de menor renda. E aí, um embate que nós temos, bom, mas nós precisamos limpar os córregos, nós temos que garantir as áreas de recarga dos córregos e fazer os parques lineares. Tira esse povo daí. E aí, sim, em nome da questão ambiental e da melhoria da qualidade ambiental, e inclusive agora com a história da mudança climática, também tem o negócio do risco do desastre ambiental, se está removendo gente em massa, sem garantir que essa remoção signifique uma melhoria da qualidade urbana e da moradia dessas pessoas. No fundo, como é que nós vamos enfrentar o problema da desigualdade? Porque, no fundo, a questão que a gente está discutindo aqui é a questão da desigualdade. Como nós vamos enfrentar o problema da desigualdade? É a desigualdade do acesso ao poder, a desigualdade do acesso aos recursos públicos, a desigualdade é meio que já sabido. Então, a gente pega as escolas. Não, precisa de vaga na escola. Então, aquelas escolas são péssimas, horrorosas, mal equipadas, feias, caindo aos pedaços, sujas, etc. Mas tem vaga na escola. E é normal. É normal porque é num bairro de periferia, a escola tem que ser assim. Então, nós não rompemos, nós não construímos a ideia da universalidade, da ideia de que a escola pública tem que ser linda, maravilhosa, para todos, igual. E a moradia também. Não importa se a pessoa é pobre ou rica, não é essa a questão fundamental. Ela tem uma questão básica de direito à moradia que tem que ser enfrentada. Então, acho que a discussão da sustentabilidade, ela ganha, né, muito se ela focar no Brasil hoje a questão da desigualdade. Se a gente pega o Nova Palestina, o que é essa ocupação? É a ocupação de uma área no entorno do Parque de Guarapiranga, uma área de manancial, numa região que está no limite, onde a ocupação desordenada está provocando a destruição do manancial. Nós estamos assistindo a esse problema agora no mais alto grau de insensatez, né? Nós destruímos os mananciais da região metropolitana, ocupação da Billings, esgoto na Billings, uma caixa de passagem para geração de energia elétrica. Nós temos agora a Guarapiranga sendo destruída, uma ocupação totalmente desordenada, com loteamentos, inclusive, de classe média, não só loteamentos de baixa renda, né? Uma especulação imobiliária dirigida. E aí o que acontece? Esse modelo socialmente injusto, absolutamente injusto, que expulsa as pessoas das áreas acessíveis, né? Qual é a opção que essa população encontra? Ocupar uma região de manancial preservada, definida e decretada como área de expansão do parque. Então, a questão não se trata aqui, eu entendo perfeitamente quando a Raquel coloca, porque eu acho que o desafio, e eu queria colocar isso para ouvir um pouco o Guilherme, como é que ele vê isso, porque o desafio não é a questão ambiental mais importante que a social, de forma alguma, mas é o conjunto dessas duas questões tratado igualmente. A área da Nova Palestina, é importante dizer, ela tinha um decreto de utilidade pública para parque, e aí, digamos, tanto ela como 30 e tantas áreas que o CASAB decretou utilidade pública para fazer o balanço de governo que tinha criado tantos parques só com um decreto de utilidade pública e não urbanizou esses parques. Era uma área que, antes de nós ocuparmos, não era um parque. Era um lugar de tráfico de drogas, desova de carro roubado, desova de cadáveres, utilizado para criminalidade, como todo o terreno baldio da periferia. Não é? Naquele terreno, trata-se de construir uma combinação. Apesar do Ministério Público ser
nesse aspecto muito ativo, ali se trata de, se o movimento fosse fazer uma favela, favelizar e reproduzir a lógica de expansão urbana, essa crítica seria apropriada. O movimento não o fez, apesar de nós não termos nenhuma ordem judicial de reintegração de posse, porque o proprietário, os velhos casos de terras devolutas, grilagem, o proprietário nem tem condição de comprovar que é proprietário. As famílias estão lá até hoje em barracos de lona. Há um regimento interno do movimento que impede a construção de alvenaria, exatamente para não permitir a favelização. Nós iniciamos, junto a uma assessoria técnica, um projeto de urbanização daquele local, de construção de habitações, nos parâmetros da lei do Guarapiranga, no parâmetro permitido pela lei dos mananciais, com financiamento público e um projeto sustentável, para o qual, nesse aspecto, para o qual, inclusive, a gente gostaria muito de contar com a colaboração de vocês que trabalham mais nessa área. Então, estamos pensando alternativas de esgoto ecológico, estamos pensando uma série de alternativas de conviver bem no meio ambiente. Tanto é que, pela legislação atual, pela legislação atual, nós só podemos usar 10% da área. São 1 milhão de metros quadrados. Pela legislação atual, 90% é preservação, a gente só poderia usar 10%. Com a mudança do plano diretor, que deve ocorrer agora, por pressão do movimento, isso vai chegar a 30%. Quer dizer, do 1 milhão de metros quadrados, e isso não tem sido passado, infelizmente, tem sido distorcido, nós vamos utilizar 300 mil já desmatados para a construção habitacional num projeto ambientalmente sustentável que respeita a lei dos mananciais. Os outros 70% vão ser doados à prefeitura para a implementação do parque. Isso nós achamos que é um exemplo de como pode coexistir preservação ambiental e habitação de interesse social. Muito interessante esse projeto da Nova Palestina, onde vocês buscam articular a justiça social e o meio ambiente. Mas me preocupou uma questão que você colocou. A lei específica prevê 10% de ocupação do terreno. E você diz que vocês estão fazendo esse movimento para o plano diretor, que vai prever, então, 30% de ocupação. Essa é a ideia. Bom, na prática, vai ter um conflito de legislação. E aí, a minha pergunta é a seguinte: como é que vocês estão articulando, fazendo essa governança entre os diversos atores, CETESB, SABESP, Prefeitura, Ministério Público, na hora de pensar essa articulação justiça social e meio ambiente? Porque, em havendo esse conflito de legislação, pode ser que vocês tenham um problema no licenciamento desse empreendimento, efetivamente. Então, como é que vocês estão fazendo essa governança? O que é que vocês têm pensado em termos de planejamento e de ação com esses atores envolvidos nesse projeto? Na verdade, Juliana, talvez eu não me fiz entender bem. Os 10% da Nova Palestina que se pode construir lá hoje não é pela lei estadual. É pelo próprio plano diretor, porque ela é uma ZPDS no plano diretor. Então, com a alteração do plano diretor, já vai automaticamente para 30%. Que a lei específica dos mananciais coloca isso como um teto, os 30%. Aí tem umas coisas de gabarito, outras coisas mais técnicas que a Raquel certamente sabe, que também são limites estabelecidos pela lei específica dos mananciais, a lei do Guarapiranga. Então, nós estamos fazendo, claro, que um diálogo com o poder público. Tivemos reuniões na prefeitura, no governo do estado, para discutir essa alternativa, e estamos construindo um projeto. Como reverter um processo histórico já tão consolidado no momento em que a cidade, muitas das áreas da cidade já estão consolidadas? Eu acho, a gente vê, por exemplo, tem vários projetos de revitalização do centro, que parece que está sendo mais uma oportunidade perdida. Talvez o centro fosse uma grande oportunidade, o centro antigo mesmo, uma grande oportunidade de criar um novo conceito de bairro, alguma coisa de zoneamento misto, com serviços, com várias classes sociais convivendo. E a gente está perdendo essa oportunidade. As empreiteiras também já estão muito presentes ali naquela região. Hoje em dia, acho que nem as empreiteiras mais encontram muito terreno para investir em São Paulo. O que tem está na mão delas realmente, no banco de terras. Então, assim, como reverter esse processo? É reversível? Ou nós vamos ter que partir
para essas ocupações também cada vez mais longe. As ocupações acabam também ficando cada vez mais periféricas, né? Daqui a pouco não tem nem espaço para ocupar no centro. Alguns processos de reversão, por exemplo, teve a questão do Parque Augusta, que foi discutido, e aquele terreno tinha sido destinado para 2 empreiteiras, se eu não me engano, né? Na gestão do Kassab. E agora eles estão tentando retomar para não virar um conjunto de prédios, etc., só que é uma negociação complicada, porque a empreiteira também está no direito dela, ou seja, ela adquiriu aquele terreno. Então, assim, como reverter esse processo de forma prática? Nós não vemos formas pontuais de se reverter esse processo, né? Nós achamos que é preciso, sim, ter uma mudança de lógica e ter uma mudança de política urbana que passa, inevitavelmente, por um combate à especulação imobiliária. Não dá para construir um outro modelo de cidade que não seja segregador e excludente com a especulação imobiliária livre, leve e solta. Uma das pautas que a gente acha absolutamente essencial é se abrir um debate de uma nova lei do inquilinato no país. Não é? Olha, veja, não é possível que um proprietário de uma casa possa reajustar o valor do aluguel, que é a forma do direito à moradia, da sua cabeça, de acordo com leis de mercado absolutamente... Então, o aluguel aumentou nos últimos 5 anos em São Paulo 3, 4 vezes mais do que a inflação. Isso não é possível, não tem como. Não é? Porque se continuar assim, não tem o que fazer, as pessoas vão continuar sendo jogadas. Você tem que ter uma política de contenção, de regulação para isso. Não é? E pode parecer uma coisa meio intervencionista demais, não é? Mas nós fomos, depois, fui ver quando nós começamos a discutir essa coisa do lei do inquilinato, um companheiro deu uma aula para nós, pegando alguns textos e tal, e nos disse que a lei do inquilinato, talvez a Raquel possa falar um pouco sobre isso, existiu no Brasil leis de controle de reajuste de aluguel até a ditadura militar. Era uma das reivindicações das greves de 1917, que foi atendida. Né? O Getúlio Vargas fez vários decretos de lei do inquilinato, controlando, olha, reajuste de aluguel tem que ter como teto o índice inflacionário. Né? Nós achamos, claro, é difícil aprovar uma lei dessa no Congresso Nacional, parece quase piada, mas tem que ter pressão popular nesse sentido. Essa é uma das bandeiras que a gente tem defendido para conter o processo mais perverso da especulação imobiliária. Uma outra, para terminar aqui a minha intervenção, é a questão da prevenção de despejos forçados, que é uma coisa que a Raquel tem levado muito adiante na relatoria da ONU. Né? É preciso ter uma política de prevenção de despejos forçados no país. Né? Não dá. Ocorreu o Pinheirinho em São José dos Campos lá em 2012, foi comoção nacional. Né? Agora, mas todo dia tem um Pinheirinho, tem gente sendo despejada. Em menor escala, com menos mídia, mas tem. Tem muitas dimensões que a gente pode ir trabalhando e conquistando no interior desse modelo e tensionando com ele, mas concordo totalmente com o Guilherme, com muita mobilização. E, nesse sentido, São Paulo acho que tem um exemplo, porque eu dei o exemplo de Recife, do Rio de Janeiro, né, e de São Paulo, que foram 3 cidades onde se tentou processos de PPPs bastante perversos, e em São Paulo não passou. Em São Paulo segurou. E vou dizer mais, não passou e não vai passar, porque aqui tem resistência. Aqui tem resistência. O problema é que a gente consegue, e isso que é o drama, a gente consegue resistir, impedir, mas a gente não consegue propor a coisa legal para implantar a transformação de um jeito legal. Então, eu fico muito triste de ir para a região da Nova... Eu fico muito orgulhosa que nós conseguimos bloquear aquele absurdo da concessão urbanística da Nova Luz, mas eu fico muito triste que a gente não conseguiu implantar um outro projeto na Nova Luz, né, equilibrado, né, democrático, mais justo, mais generoso. Então, é esse pulo do gato que a gente tem que começar a dar agora, e eu acho que é possível. Precisamos mudar a estrutura, o modelo, mas o que precisa ser feito? O problema fundamental da moradia não é teto, é chão. Teto é o de menos.
inverte o raciocínio. Me dá um lugar na cidade que tem uma praça linda na frente, uma biblioteca do lado, uma vaga na escola para o meu filho, um ônibus, um metrô, um VLT fantástico que me dá acesso à cidade, a rua é iluminada, a calçada é generosa. O que vai ser em cima da minha casa? Tipo, de menos. É o de menos. Por quê? Eu vou estar na praça, eu vou estar na escola, eu vou estar na biblioteca, eu vou estar no centro cultural, eu vou estar passeando pela cidade, vou estar usufruindo aquela maravilha do espaço público. Então, o nosso problema não é déficit habitacional, é déficit de cidade. Esse é o nosso problema. Déficit habitacional é coisa da indústria da construção, que diz quantas casas têm que ser produzidas como um produto para eu vender. Não é casa, o nosso problema não é casa, é cidade. Porque se a gente tiver uma cidade bem legal, a casa é o de menos. A gente precisa ter uma política de planejamento que garanta isso. Uma política orçamentária que priorize isso. Um processo de pensar a cidade que não seja setorializado. O transporte separado, né, da rede de equipamentos, separado da mobilidade e acessibilidade a pé, pensar isso junto, né, como um projeto junto. Os elementos fundamentais são política de terra, porque assim, a cidade é produzida pelo mercado. O mercado não vai distribuir, o mercado vai distribuir conforme a renda. Ponto. O único jeito que você tem de não distribuir conforme a renda, e, portanto, se você não vai distribuir conforme a renda, os pobres vão ficar nos piores lugares e os ricos nos melhores, o único jeito é regulando com política pública. É isso, é regulação. E isso é feito, né, nos países que têm marcos de planejamento mais desenvolvidos, países capitalistas, totalmente capitalistas, tem marco regulatório. Né? E o gozado é que o nosso marco regulatório, nós temos marco regulatório para caramba, mas o nosso marco regulatório é para viabilizar os negócios e baseado na ideia de que o valor econômico é o mais importante. Então, nós temos que pensar esse marco regulatório de outra forma. Uma das formas é justamente a questão das EIs. Eu acho que as EIs é um instrumento que nós inventamos aqui no Brasil e acho muito interessante a nossa experiência. É a ideia de inscrever dentro do zoneamento da cidade áreas reservadas para a produção de habitação de interesse social. Cabe a nós definir se essas áreas são mistas ou só residenciais. Eu acho que a nossa posição é defender que essas áreas devam ser mistas, sempre mistas, nunca só residenciais, e procurar, na medida do possível, também avançar no sentido de ter mais mistura de grupos sociais e classes sociais, ser menos exclusivamente, homogeneamente de baixa renda, transformando tudo em enormes guetos gigantes de baixa renda, que a candidatura para esse negócio virar um enorme problema social é, assim, total. Né? Óbvio, né? Você joga um monte de pobre caindo aos pedaços, sem recursos, junto num lugar, como é que vai gerir aquele condomínio? Quem é que vai bancar a gestão dos espaços comuns? Óbvio que isso não vai dar certo. Então, evidentemente, intervenções menores, mais espalhadas. Uma das políticas habitacionais que eu conheço, que eu mais admiro, é, na Áustria, a política habitacional de Viena. É uma política, o parque habitacional é totalmente espalhado pelo parque construído. Você vai num prédio, tem 2 apartamentos naquele prédio que é interesse social subsidiado pelo Estado. E o resto não. Ninguém nem sabe. Ninguém nem sabe o que é habitação de interesse social, o que não é. Bom, eu quero encerrar essa roda de conversa sobre questão urbana, agradecendo muito a participação da Raquel e do Guilherme, foi realmente excelente a participação de vocês. Queria lembrar que no material aí que nós distribuímos
tem um trabalho feito pelo Data for Good, que é um grupo de pessoas que produz dados, que organiza dados sobre os temas que a gente trabalha aqui de forma muito interessante, nesses, como chama isso aqui mesmo? Infográficos. Nesses infográficos, agradecemos aí o Data for Good por isso, agradecemos a Raquel e contamos com vocês na próxima roda, que será no dia 10 de abril, sobre política externa. Muito obrigado a todos e até a próxima.